E aí, meus amores, tudo na santa paz de Cristo? Bom, vamos aqui para mais um vídeo de um assunto que é bem interessante, que é geradores elétricos. Só que nesse vídeo eu vou fazer um compilado, lembra, de forma direta, de forma objetiva, para que possa te ajudar naquela revisão rápida para o teu Enem e vestibulares e também para aquela tua prova no colégio. Então fica aí que depois da vinheta a gente começa. Eu esqueci de avisar vocês, mas aqui eu vou falar sobre gerador elétrico, lei de Poilet e corrente de curto-circuito, tá bom? Tá aqui, já preparei todo o quadro para você, para a gente ser o mais simples e objetivo possível, tá bom? Gerador elétrico, filho, é todo equipamento ou dispositivo elétrico que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, pilha, bateria, que transformam a energia química da solução eletrolítica em energia elétrica para alimentar o circuito elétrico ali de um relógio, o circuito elétrico de um ponteiro, o circuito elétrico de uma guitarra, de um violão e por aí vai, tá bom? Bom, mas o que a gente precisa saber de gerador elétrico, antes de mais nada, é lembrar de uma lei que é muito simples, que diz o seguinte: energia útil é igual, ou perdão, energia total vai ser igual a energia útil mais a energia dissipada, tá beleza? Assim como, filho, a potência total será igual à potência útil mais a potência dissipada, tá bom? Nós temos, então, aí no gerador algumas partes que são importantes e que a gente pode relacionar com isso daqui. O que são essas coisas? Primeiro, bem aqui, a gente tem duas placas, tá? Uma menor que é negativa e a outra que é maior positiva. Aqui nós temos a chamada força eletromotriz. Por isso, a gente pode utilizar a sigla FEM. Só chamar de FEM, tá bom? É que nem DDP. Diferença de potencial, DDP. Força eletromotriz, FEM. A força eletromotriz ela vai representar a energia total, a potência total que aquela pilha ou bateria pode fornecer. Só que tem um porém. Na hora que ela fornece essa energia ou essa potência, ela vai fornecer em função de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ao passar pelo gerador e ir alimentar o circuito, ela vai passar por um condutor. E corrente elétrica, quando passa por um condutor, filho, libera calor. Lembra do efeito Joule. Sempre que a corrente elétrica passa por um condutor, ela libera calor, tá bem? Agora, repara bem, como é que eu vou representar essa liberação de calor? Através de uma resistência pequenininha que eu chamarei de resistência interna. Através da resistência interna, eu consigo representar a perda de calor. Então, não perde o fio da meada. Aqui na força eletromotriz é onde eu consigo a potência e energia total. Parte dessa energia é perdida através de calor, aqui na resistência interna, e o que eu consigo utilizar disso, eu vou chamar aqui de DDP, diferença de potencial. Nesse caso, entre os pontos A e B, porque está aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, tá bem? Então, repara que a DDP ela vai ser a minha energia ou potência útil, tá na mão? Agora é importante a gente lembrar o seguinte, filho. Observa que bem aqui, ó, eu coloquei as três relações importantes para você. Primeiro, potência útil, corrente elétrica vezes a DDP. Segundo, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Opa, opa, pera lá. Deixa eu levantar um pouquinho só. Tá aqui. Segundo, PEI. O que seria esse PEI? Seria a potência total, que seria a potência igual a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. E, por fim, a π quadrada, que seria a potência dissipada. Potência igual a resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado. Vou substituir isso aqui, ó, nessa relação de cima. Então, por isso que aqui na potência total fica corrente vezes força eletromotriz. Aqui na potência útil, DDP vezes a corrente elétrica. Aqui. E aqui na potência dissipada, resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Tá aqui, tá bom? Observa que eu tenho corrente elétrica aqui,
corrente elétrica aqui e corrente elétrica aqui. Então, eu posso cancelar essa corrente com essa e com essa bem aqui. Aqui fica a força eletromotriz, aqui é DDP e aqui é a resistência interna vezes a corrente. Por quê? Porque aqui a corrente está ao quadrado. Olha só. Mas, Fizinato, e essa soma? Observa que eu tenho corrente elétrica multiplicando aqui, desse lado da igualdade, corrente elétrica aqui, nessa parcela, e corrente elétrica aqui nessa parcela, ambos multiplicando. Então, por isso eu posso cortar. Digamos que tivesse assim, ó. Digamos que a equação tivesse assim. Eu não ia poder cortar essa corrente elétrica com essa corrente elétrica aqui. Não ia dar jogo. Não ia dar rock. Tá beleza? Então, tome muito cuidado com esse detalhe matemático aí. E aí, pedindo uma licença poética para os meus colegas professores de matemática, essa parcela, a resistência interna vezes a corrente está somando, vou passar para o outro lado subtraindo, negativo. Fica assim, então, a nossa boa e velha equação do gerador. Bicho, presta bem atenção, porque isso daqui é importante. DDP igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Beleza? Vamos seguir, filho? Vamos seguir. Vamos seguir, porque agora a gente chega na lei de Pouillet. E a lei de Pouillet ela é simples. A lei de Pouillet ela vai trabalhar com você a ideia daqui, ó, de um gerador, de uma pilha que está alimentando. Opa! E pô, fiz com marca-texto, né? Pera lá. Daqui. Uma pilha que está alimentando um circuito. Só que esse circuito, tá, filho? Observa que eu vou representar esse circuito. Eu vou representar esse circuito com essa resistência R bem aqui. Então, você tem um gerador que está alimentando o circuito com uma resistência R. Quando a gente trabalha esse tipo de situação, geralmente corremos para a lei de Pouillet, que é simples. É pegar a equação do gerador, daqui. No lugar do U, eu substituo pela primeira lei de Ohm. Esse daqui é a primeira lei de Ohm. Opa, de Ohm. E aí, observa, no lugar de U, eu coloco resistência vezes a corrente. E aí, filho, é só álgebra, tá beleza? Pego esse RI que está subtraindo, passo para o outro lado somando. Observo que eu tenho corrente elétrica aqui e corrente elétrica aqui nos dois lados da parcela, coloco em evidência. Sobrando então a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Como geralmente essas questões elas caem em função de descobrir a corrente elétrica, então a gente deixa a equação dessa forma, ó, a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica assim, ó, corrente elétrica igual força eletromotriz dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Ponto. Tá beleza? Lei de Pouillet, geralmente você vai usar quando o gerador estiver alimentando algum dispositivo. Pode ser um dispositivo, pode ser dois, pode ser três, pode ser vários, tá bom? Aí você trabalha desse jeito. Aí, poxa, se for vários, Fizinato, o que eu coloco aqui? A resistência equivalente, tá bem? Se tiver mais de uma resistência, você vai tirar a resistência equivalente e vai colocar aqui, ó. Tudo bem? Para a gente finalizar esse vídeo, tá aqui, ó, corrente de curto-circuito. Cara, corrente de curto-circuito é bem simples. Olha o nome, curto-circuito. Por que corrente de curto-circuito faz com que o dispositivo não funcione? Porque observa só o seguinte. Se o circuito é curto, ele vai oferecer uma resistência elétrica baixa. Oferecendo uma resistência elétrica baixa, faz com que a passagem da corrente elétrica ali seja a maior possível. Logo, se eu coloco um gerador em curto-circuito, filho, eu faço com que toda a corrente elétrica seja mandada para cá, para esse fio curtinho. Aí pode estar pensando, mas Fizinato, como assim, né, cara? Tá, imagina bem aqui a pilha também, e aí eu vou colocar ela em curto-circuito. Se eu colocar ela em curto-circuito, eu vou estar colocando, ó, um fio que é curtinho. Aí, ao invés da pilha vir, ou melhor, da corrente elétrica vir alimentar todo esse circuito aqui, ó, ao invés de vir alimentar todo esse circuito, a corrente elétrica vai preferir passar por aqui. Por quê? Porque aqui é um fio mais curto se comparado com esse.
Entende a ideia? E aí a corrente elétrica passando toda por aqui, ela deixa de alimentar o dispositivo. Ela deixando de alimentar os dispositivos, a gente diz que não vai ter energia útil. Porque quem alimenta os dispositivos elétricos é a energia útil. Então, se não está alimentando, energia útil é igual a zero. Beleza? Agora é importante ressaltar o seguinte, filho, é por isso que curto-circuito provoca incêndio, porque como a resistência elétrica vai ser baixa, a corrente elétrica total ali vai tender a passar por lá, tá bom? Vai tender a passar por lá. E aí a corrente elétrica tendendo a passar por lá, em alta intensidade, gera uma alta intensidade de calor também. Lembra que corrente elétrica, ao passar por condutor, vai gerar calor nesse condutor. Se a corrente elétrica for intensa, o calor também vai ser intenso, podendo provocar incêndios. Por isso que você tem que ter muito cuidado com os curtos-circuitos na sua residência. Tudo bem? Ó, uma coisa importante, filho, é o seguinte. Essa resistência interna vezes a corrente que está subtraindo, eu vou passar para cá somando. Aí vai ficar a resistência interna vezes a corrente igual à força eletromotriz. Tudo bem? Aí a resistência interna que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Aí fica a corrente elétrica igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Se tiver nesse caso, a gente vai ter a corrente de curto circuito, por isso CC, corrente elétrica de curto circuito. Isso só acontece quando a DDP é igual a zero. E a DDP é igual a zero quando nós temos a corrente de curto-circuito. Por isso que aqui nesse ponto, ó, aqui nesse ponto, a gente vai ter a corrente de curto-circuito. Porque nesse ponto, eu tenho o valor para a corrente elétrica e tenho o valor para a DDP. Só que se o valor da DDP é igual a zero. Sacou? Assim como também esse ponto bem aqui, ele implica em um circuito que eu vou chamar de aberto, que se chama circuito aberto. O circuito aberto é quando ele não está sendo alimentado. O circuito aberto é quando as coisas estão desligadas. Que coisas? Os dispositivos elétricos. Quando uma lâmpada desliga, você abriu o circuito dali dessa lâmpada. Ela deixa de funcionar, pelo menos durante aquele momento em que você abriu o circuito. Tá bem? Nesse tipo de situação, a corrente elétrica para de girar, para de, né, para de se transportar ali pelo fio, e aí a gente vai ter a seguinte situação: a DDP-U vai ser igual à força eletromotriz Epsilon. Por quê? Porque se não passa corrente elétrica, então não tem energia dissipada em forma de calor. Logo, a energia total tende a ser igual à energia útil. Força eletromotriz tende a ser igual a DDP. Fechou? Cara, eu espero ter ajudado de coração mesmo, espero ter ajudado. E vamos se encontrando aí nos próximos capítulos aqui nesse canal. Fica ligado porque eu vou estar colocando resolução de questões sobre esse tema no decorrer dos dias, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, Deus te abençoe, falou, falou.